E eu peço, antes de passar para o pastor Romero, eu peço que vocês me ajudem. A Marinês, querida, oi Marinês, que vocês me ajudem a divulgar o nosso encontro. Eu divulgo em vários grupos, né, do Brasil, também alguns lá dos Estados Unidos, e também nas redes sociais. Eu tenho centenas de visualizações, né, desse encontro, mas eles não vêm no orar, mas o convite à oração é feito. Não há muitos convites à oração que eu vejo assim nas redes sociais, não há. Mas eu espero então que vocês me ajudem a divulgar nos grupos da sua igreja, né, dos seus familiares, porque nós estamos aqui e é uma bênção estarmos aqui, né, não só para vocês, mas para mim também. Então me ajudem a divulgar, por favor, toda semana, tá bem? Porque nós temos essas pessoas aí maravilhosas trazendo mensagens assim diretas de Deus, não é, Pastor Romero? O nosso pastor Exatamente. querido, né? Ele aceitou o convite meio de última hora, esteve aqui e ele sempre, né, traz mensagens assim inspiradoras. Nós temos um carinho muito grande por ele e eu, como eu pedi, então faço de novo esse pedido que orem pelo pastor. Ele está para assumir uma outra igreja agora lá na Flórida. E que ele seja também, continue sendo uma bênção. Ele foi uma bênção no grupo de Fort Myers e eu tenho certeza que ele vai ser uma bênção lá também. E muito Amém. obrigada, pastor, está trazendo um assunto bem relevante sobre eventos finais, né? Será que estamos preparados, pastor, ou alarmados? Vamos ver o que o pastor nos traz essa noite. Obrigada, pastor, e a palavra é sua. Exatamente. Obrigado, Obrigada. Zino, pelo convite, viu? Olha, o seu grupo é um grupo tremendamente simpático e um grupo que eu sempre tenho saudades. E é como o pastor Vischer falou e a Lúcia na oração, né? A gente tem os rostinhos assim que fica Nossa. gravado na nossa mente. E eu sempre oro por esse grupo, sempre eu peço. E, Zina, eu estava vendo num curso que eu estou fazendo que os grandes líderes eles têm uma rotina quase que doentia. Eles não abrem mão da rotina, entende? Então, e conforme a prioridade, por exemplo, quem tem uma prioridade de estar sempre saudável, então, cara, dia e noite a pessoa, se pode chover no inverno, tem uma amiga nossa que gosta muito de ir para academia, cara, é ano novo, é Natal, ela tá lá na academia, ela todo dia, tem que ser todo dia, ela só não vai no sábado, entendeu? Então, isso é uma rotina, né? Então, dependendo da prioridade da pessoa. Agora, Zina, tem um grupo desse de oração. Você está quantos anos nisso? Vai 15, fazer agora 21 anos, pastor, em 21 março. anos. Agora, é, Se 20, existe uma rotina doentia, no sentido doentia que eu falo, é tão que você não muda, entendeu? É nesse sentido. É como se fosse uma rotina assim, inabalável. Então, sim. essa rotina de você estar toda terça-feira. E você tem esse. Ele passou, né, pastor? Esse ministério passou assim por dinâmicas diferentes. Ele era Sim, presencial lá na Flórida. Muitas pessoas vinham, né, assim presencial, servia refeição, era somente para mulheres. Daí quando eu vim para o NASP, Engenheiro Coelho, eu fiz na praça ali do condomínio Lagoa Bonita, daí virou um misto, as famílias vinham ali e de repente veio a pandemia. Corremos para o Zoom. Então, agora em abril vai fazer o quê? 5 anos, vai fazer 6 anos, porque foi em 2020 que viemos para o Zoom. não, mas E de qualquer estamos forma, aqui. É, em todas essas formas, isso depende de muita energia, muito desprendimento, porque, rapaz, uma coisa dessa no seu dia não acontece às 5 da tarde, entendeu? Você se ocupa vários dias antes na semana, e preparando, convidando e divulgando, então é muito envolvimento. Então, eu não é parabenizo só você por isso, isso. pastor. Não é só isso. Não é um ministério assim só da terça-feira, né, às Não, 19 de jeito horas no nenhum. Brasil. Eu recebo pedidos diretos, são todos os dias. Realmente um ministério que eu tenho muito carinho. Sim, Tem sim, é que eu pessoas, estou mesmo na falando, né? terça-feira, É, eles não querem assim que o pedido seja posto em público, mas que eu ore, né? Então a gente ora, eu ligo para a pessoa, a gente ora. Então, é um ministério do meu coração, eu sei que eu faço para Deus, né? Eu sou um instrumento de Deus, mas é um ministério de então, Deus. amém, amém por isso. Mas sem essa dedicação, essa sua rotina persistente, isso já teria acabado.
Entende? Eu sei disso porque 10 dias de oração, eu vi o tanto que eu tive que me dedicar. Ninguém. Cara, estou há 2 meses em função desses 10 dias, né? Assim, eu tive que parar de fazer muitas coisas para que isso desse certo, entendeu? Agora você, toda terça, já há 21 anos, e eu parabenizo também esse grupo fiel que você tem. Entende? São quase as mesmas pessoas, às vezes surgem alguns diferentes, alguns visitantes, mas você tem uma turma fiel aí que te Sim, suporta, que te apoiam, entendeu? sim. E esse povo é um povo A bacana, minha viu? família, é a minha família. Eu tenho muito É, orgulho desse povo, admiro muito vocês, viu? Todos vocês estão aí, pode ter certeza que eu tenho grande admiração por vocês. Muito bem, ao obrigada, nosso irmão. assunto. Alarmados ou preparados? Eu acho que existe, talvez hoje, uma tendência meio, um peso meio equivocado em relação aos eventos finais. Desde que eu sou criança, eu ouço falar sobre isso. E desde que eu sou criança, eu tenho visto momentos bem alarmistas. Ó, eu lembro na década de 60, agora como sou velho, mas na década de 60, quando o presidente Kennedy foi eleito, o primeiro presidente americano católico. Rapaz, mas isso deu pano para a manga. Então, pessoas já se mudando para o interior, se mudando lá para. Na época, o IASP era uma roça, né? Querendo se mudar para longe das cidades, lá para o campo, porque o fim do mundo estava às portas. E olha, isso já se passaram aí uns 40 e poucos anos disso aconteceu. Cada papa que mudava era a mesma coisa, era, sabe, era um desespero aqui, outro ali, todo mundo alarmado e tal, entendeu? É só que isso passa por fases, né? Cíclico. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí eu fico pensando, sabe quando você faz aquela dieta que eles chamam de sanfona, que você engorda, emagrece e nunca tem saúde? Mesma coisa, as pessoas se alarmam e se acalmam, se alarmam e ignoram, se alarmam e ignoram. E isso não produz uma saúde espiritual. A gente precisa ter constância, a gente precisa ter equilíbrio, a gente tem que ter coerência naquilo que a gente faz. Então, a Igreja Adventista, quando eu era mais criança, a gente ouvia falar muito sobre a volta de Jesus. Depois foi passando o tempo, mas eu lembro que eu já era pastor lá no Rio de Janeiro e eu percebi assim, quão pouco da volta de Jesus se pregava. A gente não tinha mais. Aí eu ficava assim pensando se isso era um sintoma que, não, de repente, na minha época era exagerado, era alarmista demais, ou porque estava indiferente demais quando eu já era um pastor. É só que tudo mudou na pandemia. Depois da pandemia, cara, a gente só ouve mensagens, assim, sermões, mais sermões sobre o final dos tempos, eventos finais. Isso é direto, 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 direto. Entendeu? Todo o tempo a gente vê isso daí. Então a gente saiu, acredito, de. A gente sempre tem dois extremos, né? O diabo, ele não importa qual extremo que ele conduz a gente. Os extremos sempre são algo assim, bastante perigosos. Mas eu lembro, um dos extremos, né, existe uma parábola de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, num livro chamado Outro, né, Outro, é um título bastante interessante, né? Ele conta essa parábola. Essa parábola, ela exemplifica bastante, com bastante lucidez, um desses extremos, né, em relação aos eventos sinais. Ele conta a história que era um teatro de espetáculos, né? E as pessoas iam toda noite lá e sempre era um espetáculo mais famoso ou mais popular que o outro, e sempre tinha muito sucesso, era muito aplaudido, e era muito concorrido, todo mundo queria nesses shows desse teatro em particular, dessa parábola. É só que um dia, assim, e esse teatro ele ficou com uma reputação de ser assim um teatro só de artistas top, sabe? Eles eram muito profissionais, muito bons eles tinham toda aquela reputação de serem grandes atores. Ó, gente, isso foi em 1840, alguma coisa, é uma coisa bem antiga, né? Então, na época não tinha televisão, não tinha nada, então o teatro era o entretenimento deles, né? Enfim, mas nesse teatro famoso, popular, etc., um dia começou um incêndio no teatro.
Aí o gerente, ele foi lá no palco, muito calmo assim, falou: senhores e senhoras, nós queremos dizer que o teatro está pegando fogo. Então eu peço por gentileza que todos saiam de forma ordenada, assim, assim, dando instrução. E ele foi assim, bem sincero, bem franco. É só que as pessoas acharam que ele estava encenando e aplaudiram, e aplaudiram. E ele assim, ele saindo, ele deu o recado, saindo e o povo aplaudindo, ele olhando assim, querendo que as pessoas saíssem, mas ele estava sendo aplaudido. Aí ele voltou. Falou assim: não, vocês não entenderam, eu não estou encenando, gente, o teatro está pegando fogo. E aí ele foi aplaudido em pé. E as pessoas rindo, e ele não entendia. Então diz o filósofo, né, Kierkegaard, ele diz o seguinte, que as pessoas todas foram consumidas pela chama, enquanto riam entusiasmadamente. Pode imaginar? O teatro pegando fogo, eles morreram queimados e rindo, entendeu? E festejando e aplaudindo. Então é o seguinte, esse é um extremo em relação a eventos finais, de você achar que está tudo bem, aplausos, vamos festejar a vida, igual nos dias de Noé, vamos comer, beber, vamos tocar a vida, como diz Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo, então vamos aproveitar a vida. Então, esse é um dos aspectos. Agora, existe um outro aspecto também que me preocupa muito, que é o fato de as pessoas, olha, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês, elas têm um relacionamento mais íntimo com os eventos finais do que com o Deus que controla os eventos finais. Ela sabe de tudo, sabe? Os últimos vídeos, as últimas conversas do Trump com o Papa, do Trump com não sei quem, porque o Trump agora vai assinar a lei dominical, porque agora tem a Agenda 25, a Agenda 26. Esse é o tempo todo. Então, tem uns sites aí, uns youtubers da vida, que eles ficam muito populares com esses vídeos. Mas, enquanto isso, a igreja fica desacreditada. Você percebe o perigo? O youtuber fica popular e a igreja desacreditada. Existe, inclusive, desacreditada por várias razões, né? De você ficar propagando, dando aí um alarme falso que prejudica a igreja, ou então esses mesmos youtubers aí, adventistas, inclusive, né, que tem essa, é, esse formato de vídeo de alarmistas e tal, e eles sempre meio que condenando eles são adventistas, mas condenam a atitude da igreja. A igreja está adormecida, a igreja está preguiçosa, a igreja não trabalha, e aí começa a falar dos líderes, porque líder tal, tem jesuítas infiltrados dentro da conferência geral. Então, eles sempre têm uma coisa ruim para falar da igreja. Eu nunca vi esses camaradas batizarem ninguém. Eu nunca vi eles ajudando a igreja a crescer, porque eles só criticam. Entendeu? Eles só, só dando marretada e gritando: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Entendeu? O tempo todo. Entende? Então, isso não é preparo. Então, essas pessoas, assim, e tem gente que fica tão assim, empolgada, excitada com os eventos finais, e fica mandando para todo mundo: olha, você viu isso, você viu isso, você viu isso. Mas foi isso que Cristo falou para a gente fazer diante desse quadro? Quando ele falou assim, vigiem e orem, rapaz, vigiar e orar é você se pegar com Deus, não com os eventos finais. Eu não estou dizendo que você vai ignorar os eventos finais, claro que não, é impossível ignorá-los. Mas você ficar substituindo a tua intimidade com Deus para ter uma intimidade com os eventos finais, você fica o tempo todo naquela emergência, entendeu? É agora, é agora, é agora, e você se distrai e você gasta mais tempo com os eventos finais, estudando, olhando, divulgando e falando, do que sentado sozinho aos pés de Cristo, fechando a porta do seu quarto em oração. Se você gastasse em oração, essas pessoas, desculpa, gastassem em oração o tempo que elas gastam com esses vídeos, eu acho que a igreja estaria mais preparada para a volta de Jesus do que o contrário. Enfim, mas essa é uma realidade triste da nossa igreja hoje, em que muitos ficam assim, quase que doentios em relação aos eventos finais. Quando eu estudava lá no colégio do Texas, sabe que aqui nos Estados Unidos eles têm muito drill, né, Zina? Aqui é quase como
Deve ser lei que tem, porque as escolas de primários, dos pequeninos até as universidades, as fábricas, os hospitais, todo mundo faz drill. O corpo de bombeiro faz drill. Drill é treinamento, né? Simulações, né? Simulações de incêndio, de acidente e assim por diante. Isso aqui é muito sério, muito sério. Eles levam muito a sério. As crianças não saem desse treinamento rindo, brincando e tal. Sabe, eles levam isso com uma seriedade muito grande, né? Eu sei que no Brasil também tem, especialmente com o Corpo de Bombeiros, os pilotos de avião. Eu até fiz um acampamento de jovens, certa vez, num acampamento que era, acho que era da TAM, se eu não me engano, e era interessante o que eles tinham lá para treinar pilotos e a tripulação em caso de incêndio, ou desculpa, em caso de um avião ter que fazer um pouso de emergência ou cair e assim por diante. Então, por que que eles fazem todo esse drill, esse treinamento? Isso é uma coisa bastante interessante, porque é o seguinte: por que o bombeiro faz treinamento? Você sabe? Porque um dia o fogo vai chegar. Porque o simulador, o piloto lá no simulador, ele treina pilotar um avião em queda, ou um avião com defeito muito sério, quando apagou motores ou coisa assim. Porque o defeito vai acontecer. Por que que os exércitos treinam para a guerra? Porque a guerra um dia vai chegar. Você percebe? Então, isso, esse é um preparo correto, é um preparo verdadeiro mesmo. Nesse caso, né, o que que eu vou fazer? Né? Mas qual deve ser, então, o nosso preparo? Sabia que a Bíblia é um grande livro de treinamento? Você já percebeu que as histórias da Bíblia, elas revelam exatamente como as coisas vão acontecer e qual deveria ser o nosso viés, qual deveria ser a nossa tendência, qual deveria ser o nosso preparo, qual deveria ser a nossa rotina, o nosso protocolo, melhor ainda, o nosso protocolo em relação a todas essas coisas? A Bíblia, irmãos, é um simulador. Porque a Bíblia, ela mostra exatamente como que as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que haverá um tempo de angústia para um povo específico, como nunca houve, então ela está falando desse povo, lá que em Apocalipse 14 e várias outras passagens, identifica esse povo como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então vai passar por uma grande angústia esse povo. Isso vai acontecer? Lógico que vai acontecer. Entendeu? Agora, o que o diabo não quer? Que a gente vigie e ore. É isso que ele não quer. E é a coisa mais simples e também a mais difícil de fazer. Você ler a Bíblia e orar. As pesquisas que têm sido feitas em vários lugares do mundo, em países cristãos, né, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, diz o seguinte, que a maioria dos cristãos tem várias Bíblias em casa, várias, entendeu? 3, 4, 5 Bíblias. Agora, é quase que vergonhoso a quantidade de cristãos que realmente oram, desculpa, leem a Bíblia todos os dias. A maioria é uma, duas vezes por semana. A maioria. Ou menos, daí para menos. Muitos só quando vão na igreja. Então é uma porcentagem muito, muito pequena de pessoas que realmente leem a Bíblia e oram. E o diabo não quer isso. Então ele apresenta o quê? Eventos finais. Entre tantas outras coisas, né? Isso para um grupo. Para outro grupo, ele dá uma anestesia de negacionismo, não, nada, isso aí, o mundo é sempre assim mesmo, entendeu? As coisas, não estamos tanto assim no fim do mundo, tá no fim, mas não é tanto assim, entendeu? E eu acredito que nós realmente estamos no fim do mundo, estamos no fim dos tempos, com certeza. Mas eu prefiro me apegar àquilo que Cristo me deixou e falar: vigie, cara, ore. E ele falou assim: quando todas essas coisas acontecerem, não fique apavorado, não fique alarmado, não fique com medo. Ó, levanta a sua cabeça e se alegre. Agora, eu só posso me alegrar diante desse mundo confuso. Gente, o mundo está podre, o mundo está hoje, sabe, o mundo está tão perdido.
a gente não pode confiar em uma notícia. Está tudo deturpado, a gente não sabe o que é fake news, o que não é. São poucos momentos que a gente consegue ter uma reportagem, uma descrição do que está acontecendo, é puramente os fatos. Nas escolas, os livros de história foram todos já reescritos, deturpados. Então, a história está sendo reescrita conforme a cabeça de algumas pessoas, conforme a ideologia delas. Então, a informação hoje está uma informação cada vez mais confusa. E sabe quem está tendo autoridade aí sobre essa geração mais jovem, inclusive de cristãos? Os YouTubers da vida. Um camarada que tem 1 milhão de seguidores é um cara que tem autoridade. Antigamente, o pastor era autoridade, o líder religioso era autoridade, a Bíblia era autoridade. Quem que é autoridade hoje? É o pica-fumo, que tem 1 milhão de seguidores, e aí todo mundo acha que o cara tem credibilidade por causa disso. Ou então você pega aí no Brasil, que fizeram aí as mulheres mais influentes do Brasil. Cara, é uma vergonha você colocar certas personalidades como sendo as pessoas mais importantes desse país. Então, aquilo que é mal é chamado de bom, e aquilo que é bom é chamado de mal. O certo é chamado de erro, e o erro é chamado de certo. O que é justo é chamado de ímpio, e aquilo que é ímpio é chamado de justo. O lixo fica precioso, e aquilo que realmente é precioso é descartado como se fosse lixo. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Jovens sem referências positivas e altruístas para seguir, jovens perdidos e confusos, porque para onde que eles olham é tudo muito fake, muito não autêntico. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, o diabo tenta nos distrair. Então, nessa confusão toda, a nossa única, mas única segurança de informação é a palavra de Deus. E mais do que nunca, esse livro não é lido pelos cristãos. É isso que dói no coração de Deus e todo mundo que leva a sério isso. O mundo cristão não lê a Bíblia. A igreja adventista não lê a Bíblia. Pergunta para qualquer família ou jovem qual livro do Espírito de Profecia que essa pessoa leu. Você vai ficar assustado de ver. Boa parte dos adventistas ouvem falar de Ellen White, mas nunca leram um livro completo dela. Quantos e quantos adventistas não leem a Bíblia? Sabe aquela coisa que você lê um versículo antes de sair? Um versículo antes de dormir? Isso não é leitura da Bíblia. Obviamente, qualquer leitura que você faça é bem-vinda e vai produzir algum efeito positivo, vai ter bem só de alguma forma, mas você querer ficar preparado para o tempo de angústia, lendo um versículo de vez em quando, você acha que ir só uma vez para ir no sábado na igreja vai te preparar para os eventos finais? É só que é o seguinte, enquanto a gente não tem tempo para ler a Bíblia, se gasta horas ouvindo esses vídeos bombásticos, horas. É só que esses vídeos aí assusta, mas não consagra. Ele deixa as pessoas alarmadas, mas não preparadas, porque a única coisa que nos prepara é a leitura da Bíblia, a informação correta, a leitura da Bíblia e a oração. E o diabo faz de tudo para nos afastar dessas duas fontes de verdade, de santidade e consagração. Então as pessoas ficam, sabe, alarmadas, é agora, oh, o decreto dominical, e fala um para o outro, e manda vídeo para cá, e manda mensagem para lá. Todo mundo falando sobre o assunto dos eventos finais, mas ninguém conversando com o autor, desculpa, com aquele que tem o controle dos eventos finais. Eu não vejo as pessoas postando vídeo e passando assim, amigos, olha, veja esse verso da Bíblia, veja esse capítulo, olha que mensagem linda que nós temos na Bíblia para nos deixar preparados, fortalecidos.
Olha, preste atenção nessa verdade. E quando as pessoas citam algum livro do Espírito de Profecia, é sempre para dar chicotada, assim, mostrando que a igreja está perdida, que a igreja a igreja tá morna, que a igreja é fria, ou que a igreja não está desempenhando seu papel. É só aquela coisa de cobrança, 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 entendeu? Em vez de fazer como Cristo, que falou assim: ó, levante a cabeça, fique alegre, festeje, chama os irmãos. Irmãos, o tempo do fim está chegando. Vamos ler aqui essa passagem, vamos ler aqui esse evento juntos, ler aqui esse livro de Espírito e Profecia, vamos aqui buscar a Deus em oração. Porque na realidade, o que a Bíblia faz e que a oração faz é mostrar as nossas falhas, os nossos pecados, onde que nós devemos mudar. Agora é mais fácil e mais confortável você ver os erros da igreja, os pecados da igreja, a mornidão da igreja, a indiferença dos irmãos. É mais confortável. E você fica falando, essas pessoas que não despertam, essas pessoas isso, essas pessoas aquilo. Só apontando o dedo e ninguém olhando para si, para o seu coração. É por isso que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Eu falo assim: não, não vem com Senhor, Senhor, não, para cima de mim. Nem sei quem é você. Não, como não sabe, Senhor? Senhor, Senhor. Em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Não lhe conheço, não lhe conheço. Então, irmãos, em Marcos 13, 33, Cristo disse: estejam atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando será o tempo. Então, é, e lá em Mateus 24, você lê esse apocalipse do Evangelho, esse apocalipse de Mateus, o apocalipse de Cristo, né? O sermão de São Mateus 24 e 25, e no verso 33 ele diz também: assim também vocês, quando virem essas coisas, saibam que está próximo, que está às portas. Então Jesus deixa muito claro, então, mas cuidado que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo tanta besteira. Enganarão a muitos, porque o enganar não é somente você enganar em relação a uma verdade, por exemplo, a verdade do sábado, das três mensagens angélicas, ou das 1.300 tardes e manhãs, ou a verdade do santuário. Não, é as pessoas enganando em relação ao real preparo. Enquanto você fica aí ocupado, quase que doente, assistindo esses vídeos, isso o tempo todo, são horas e horas que você desperdiça, que você poderia estar lendo com a Bíblia e com oração. Então, isso é engano, isso são falsos cristos, que vêm nos enganar porque tira você do foco. Falsos cristos dentro da igreja. Tira você do foco de estar lendo a Bíblia e orando. E quando você tem o estudo da Bíblia e a oração como prioridade, você vai compartilhar a coisa certa, a mensagem que realmente pode abençoar as pessoas, a mensagem que realmente possa despertar da forma correta, sadia. Você vai, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você testemunhar. Agora, Cristo falou: antes de ir, permanecei até que receba o Espírito. E muitos saem por aí querendo alertar o mundo sem o Espírito. Aí é como a pessoa vai, em vez de cevar lá, ou quer pescar, joga lá um pouco de milho, vai agradando os peixes e tal, e depois lança a rede e pega uma porção de peixe. Essas pessoas alarmistas, elas metem a mão na água para pegar algum peixe, só que ela pode até pegar um, mas ela espanta o cardume todo. Então, esse não foi o papel que Cristo nos deu, de sair assustando todo mundo. Agora, a gente deve ter o conceito certo. Se vocês, por favor, tenha sua paciência, porque eu queria ler com vocês, rapidinho aqui, alguns textos do Espírito e Profecia, entendeu? Porque eu fico assim, eu vejo tantas pessoas ridicularizando a igreja adventista, e às vezes a gente é ridicularizado por algumas coisas que não fazem parte da nossa doutrina, mas tem alguns adventistas que teimam em fazer, em falar coisas que não é muito, não é na realidade aquilo que a igreja
Acredita. Então, olha o que Ellen White diz sobre os eventos finais. Ela diz assim: tá no. Não devemos saber o tempo exato para o derramamento do Espírito Santo ou para a vinda de Cristo. Ela fala, não devemos saber. Porque Deus não nos deu. Então, ela pergunta, por que, que Deus não nos deu esse conhecimento? Porque se o fizesse, não faríamos correto uso dele. Desse conhecimento resultaria um estado de coisa entre o nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé diante do dia que está para vir. Percebe como engano, até mesmo quando a gente tem, assim, até eu acredito que a maior parte dessas pessoas tem sinceridade no coração e está fazendo a maior honestidade, com a boa intenção do mundo, mas acaba, corre o perigo também de estar afastando as pessoas do verdadeiro preparo, né? Ela diz assim, nem deveis, desculpa, uh, desse conhecimento resultaria um estado de coisas entre nosso povo que retardaria consideravelmente a obra de Deus, no sentido de preparar um povo que permaneça em pé no grande dia que está para vir. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem deveis protelar sua vinda, declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Ela falou assim, não, porque esse não é o objetivo, se ele vai voltar daqui 5, 2, 1, ou daqui 20, 10, entendeu? Essa questão de tempo não devia fazer parte, entendeu, da nossa preocupação. Então ela diz assim: aproximamos-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós para que sempre sejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E ela continua. Agora, todas essas citações eram do eventos finais, agora os desejados. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Aí, voltando para os eventos finais. Marcar tempo ocasiona descrença. Porque não é só marcar o tempo, é você dar falsos alarmes, né? Não procureis obter um reavivamento, olha como isso aqui é interessante. Não procureis obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, alarmista, mas seja usada a devida cautela em toda palavra proferida, para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir um avivamento que entristeça o Espírito Santo. Sabe, tem alguns grupos descendentes que têm, com pastores aqui dos Estados Unidos, que têm ido para o Brasil para fazer esses reavivamentos e tal, né? E ela fala muito claro, são um tipo de reavivamento que entristece o Espírito do Senhor. E ela diz, sempre haverá movimentos falsos e fanáticos, feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus, pessoas que correrão antes de serem enviadas. Ela não tem o Espírito Santo. E darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos em sentido falso causam confusão e incredulidade. E aí o último verso que está em Mensagens Escolhidas vai falar assim: qual deveria ser a nossa preocupação? Olha, então agora chegamos na preparação sadia que devemos ter. Então, deveria ser a nossa preocupação? Ela diz: estão perdoados os meus pecados? Estão perdoados os meus pecados? Você deve se preocupar mais com isso do que com os YouTubers, com esses vídeos aí de eventos finais. Se os meus pecados estão sendo perdoados. Cristo, portador de pecados, removeu a minha culpa? Tenha um coração limpo, purificado pela justiça de Cristo. Percebe que, tanto no Sermão da Montanha, ali, em toda a condução de Cristo e seu ministério, como também os escritos de Ellen White, ela leva a reflexão para dentro de nós. Ela não leva para fora de nós e com foco no coletivo,
na igreja, na liderança, o foco sempre é voltado para si, porque eu não tenho que controlar a liderança da igreja. Eu não tenho que controlar a congregação. A única coisa que está no meu e no seu controle é você mesmo, é eu mesmo. Entende? Então, ela está levando a gente para fazer uma reflexão pessoal, não coletiva. Ai de toda pessoa que não está buscando refúgio em Cristo. Ai de toda pessoa que não está buscando refúgio em Cristo. Ai de todos que, de qualquer maneira, desviarão a mente da obra, induzindo alguém a ser menos vigilante atualmente. Então é o seguinte, irmãos, como diz lá em Lucas 21, tenha cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado de todas as coisas, tanto as coisas desse mundo, como as coisas que são da igreja, são coisas espirituais, são eventos finais, e a gente fica embriagado, não com álcool, com vinho, nada dessas coisas, né? Mas a gente fica embriagados dessas informações, desses vídeos, isso, a tua cabeça fica cheia ali, você não tem sobriedade, você não está sóbrio o suficiente para ler a palavra de Deus e entender a mensagem que Deus está falando para você, para o seu coração. E na sua oração, ore pela igreja, ore pela liderança. Peça perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, das pessoas que estão fora da igreja. Ore por aqueles que estão afastados. Ore pelos pecados da igreja, da liderança da igreja. Mas ore especialmente pelos seus pecados. E busque a renovação em Cristo. Você precisa ser renovado. Você precisa buscar o derramamento do Espírito Santo. Não espere que o Espírito Santo vai ser derramado para toda a igreja, para você, então depois, agora sim, agora eu vou participar. Sabe, não saia da igreja, não critique a igreja, não critique. Eu sei que tem coisas na liderança da igreja que eu não concordo. Sabe, a igreja foi criada num sistema democrático em que a base das escolhas era aquela base da pirâmide, a maior parte das pessoas que faziam as escolhas, para quem estava no topo da pirâmide. Eu sei que hoje a pirâmide está meio invertida, vem lá do topo da minoria que vem aqui para cima da minoria. Isso está errado. A igreja precisa mudar isso, eu sei. E isso está trazendo descrédito para a igreja? Eu sei. Mas essa não deve ser a minha preocupação, porque isso não está no meu controle. Eu só posso orar por isso. Agora, eu acredito que a igreja é verdadeira, eu acredito que nós temos uma mensagem específica para dar ao mundo. Então, eu não quero ficar distraído com os defeitos dos outros ou com os equívocos da igreja. Cara, isso não faz nem sentido, sabe? O que faz sentido é eu me colocar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, me consagre. Limpa o meu coração, Senhor, por favor. Sabe, eu tenho um coração enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto, Senhor. Limpa, limpa meu coração, Senhor. Perdoa os meus pecados. Sabe, que você não carregue nenhuma culpa, que você tenha certeza que todos os seus pecados foram perdoados. Isso que é o preparo. Isso que é o preparo. Se você estiver lendo a Bíblia e falando com Cristo, você está preparado. Aí, quando você ouvir notícias do que está acontecendo no mundo, você vai olhar com uma perspectiva correta, porque os teus olhos serão olhos espirituais. A sua avaliação dos eventos finais é a avaliação que é feita pelo Espírito Santo que habita em você. Sabe, você vai ajudar as pessoas, ajudar a igreja, ajudar a liderança da igreja, mas você vai fazer de forma humilde, de forma correta, você vai ser uma pessoa que vai desenvolver um trabalho orgânico dentro da igreja, sabe, que promove o bem, que promove a consagração das pessoas, pelo seu exemplo, a partir de você. Tem que ser a partir de você. E o diabo não quer isso de jeito nenhum. Então eu vejo pessoas alarmistas que
Estão toda hora compartilhando vídeo, e isso, e isso, e isso, e isso. Parece sempre chateado, sempre triste com que a igreja não desperta, que a igreja está fraca, a igreja é Laodiceia, a igreja está morna. Você não precisa ser nenhum artista, você não precisa ter nenhuma capacidade para ver os defeitos da igreja. Coisa mais fácil do mundo. Sabe o que é o artista de verdade, o que é realmente mais precioso e exige mais habilidade? E você ver como que você pode ajudar. Como que você pode tornar a tua igreja mais consagrada? Obviamente sempre pelo seu exemplo. E não é você ficar chateado com as pessoas porque elas não pensam como você, mas você interceder por elas em oração, dar o seu exemplo. Sabe, o exemplo, Ellen White fala assim que, como que é uma passagem que puxa, ela estava na minha mente aqui agora, onde está essa passagem, mas eu posso depois mandar para você. Ela fala assim, que ela fala, tem duas coisas que ela fala, que uma família bem ordenada é o sermão mais poderoso que alguém pode pregar, é uma família bem ordenada. Pai, mãe, os filhos, sabe? Uma família bem ligada a Deus, à igreja e sempre ativos e consagrados. Isso é um sermão espetacular. Mas ela fala também que o testemunho de uma vida consagrada é mais poderoso que qualquer argumento, é mais convincente do que qualquer argumento em favor do evangelho. É você ser uma luz, a sua integridade, o seu exemplo como pessoa, a forma como você reage às circunstâncias da vida, boas ou ruins, as coisas injustas ou justas que acontecem para você, sabe? A forma que você se porta diante das pessoas, que você se relaciona com as pessoas, a forma como você trata a esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua família, os seus amigos, os seus irmãos. Sabe, é o seu jeito de tratar as pessoas, é sempre voltado para você, o seu caráter, a sua pessoa, você com Deus. Essa que é a pregação. Esse que é o testemunho é, que as pessoas não têm como questionar. É inquestionável, porque é convincente. É a sua vida que convence. Obviamente, Cristo vivendo em você, obviamente, falando o Espírito Santo em você, você habitando em Cristo, isso que é convincente, porque você está falando daquilo que aconteceu com você, na sua vida. E esse é o nosso preparo. Olhar para nós mesmos, apontar o meu pecado, buscar a Cristo todos os dias em oração. A igreja não busca, a igreja não ora. Não está no meu controle. O que está no meu controle? Tem gente que fica comentando e falando, e criticando, gastam tanto tempo em falar que a igreja não ora, que a igreja é fria, que ele também não ora e fria, porque gastando todo o tempo só em comentar isso. Então, se a gente se calasse mais diante, em termos de críticas, e a gente buscasse mais em oração, humildade, eu acho que a gente faria um bem tão grande para a igreja. Porque se você fizer isso, outro fizer isso, outro fizer isso, outro fizer, sabe, os indivíduos começam a fazer isso, aí a igreja fica consagrada. Foi assim que aconteceu com o Evangelho. Jesus nunca quis mudar a sociedade, ele nunca teve um plano para mudar as massas, para mudar a sociedade, para ser uma sociedade dessa forma. Não, não era parte do reino dele. Ele queria, o que ele queria que as pessoas fizessem era parte do reino dele. Cada indivíduo entrasse no seu reino e começasse a viver de acordo com as leis e as regras do seu reino. Então, o cristianismo mudou o mundo, mudou a sociedade, não porque tinha um projeto para a sociedade, é porque tinha um projeto para indivíduos. É só que 10 milhões de cristãos que no primeiro século foram convertidos, naquela época 10 milhões era gente pra caramba.
essas pessoas que mudaram o mundo. Sabe quando Paulo fala, o evangelho já foi pregado no mundo todo? Naquela época, obviamente, aquele mundo, né, em que, do que Paulo vivia, né? Então, mais de 10 milhões de pessoas se converteram. Foi isso que foram os indivíduos convertidos que mudaram a sociedade. Porque agora você não tinha um cristão, você tinha milhões de cristãos. Aí mudou a sociedade. É isso, amigos. Que Deus possa dar a cada um de nós a atitude correta diante dos eventos finais. Então lembre-se, tenha relação, tenha intimidade, tenha familiaridade, não com os eventos finais, mas com o Deus, com aquele que tem o controle dos eventos finais. Isso que é importante. Se você tiver com Deus, se estiver firme em Cristo, você está preparado. Agora, se você estiver sabendo de todas as leis e todas as ameaças, o que Trump está fazendo, deixando de fazer, o que Israel está fazendo, o que o Papa falou, deixou de falar, sabe, não é isso que deixa você preparado. Mas se você sabe quais são as palavras que Deus está falando para você, no seu coração, o que o Espírito Santo está convencendo? A Bíblia diz, Cristo falou que o Espírito Santo iria nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Ele ia nos convencer. Então, o Espírito Santo quer nos convencer disso. Ele quer nos convencer do nosso pecado. Aí ele apresenta a justiça de Cristo, que soluciona os nossos pecados, aí nós temos paz. E ele quer nos advertir em relação ao juízo que está para chegar. Então, ele nos não convence, mas isso é um convencimento do Espírito, não do youtuber. É o Espírito Santo que nos adverte da forma correta. Desejo que você e eu que tenhamos o olhar e a perspectiva correta diante dos eventos finais. Seria tão triste a gente perder tanto tempo com coisas que não nos preparam e a gente deixar de orar e de ler a Bíblia. Então, queridos, acredite, se você ler a Bíblia e orar, você está bem. Nunca deixe de ler a Bíblia e orar. Se você faz essas duas coisas, não se preocupe, levante a sua cabeça. Fique feliz porque você está com Cristo. Todos os dias, você caminha com Cristo. Então você está bem. Você tá sobre a sombra do Onipotente. Pode cair o mundo, pode ter guerra aqui, guerra ali, pode vir o decreto dominical, que venha logo, quanto mais cedo melhor. Mas essa é a sua preocupação, a preocupação está na sombra do Onipotente, cara. Se eu estou na sombra do Onipotente, deixa, cai o mundo, porque eu estou em paz, eu estou bem, cara, eu estou com a pessoa certa. Não preciso ter medo. Você percebe? Então, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que você tenha um firme propósito de buscar a Deus todos os dias, em humildade, oração, leitura da Bíblia, porque é isso que vai nos tornar preparados. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Viu? Obrigada, pastor, por essa Amém. mensagem de advertência, de discernimento. Isso é muito importante. A salvação é algo assim que a gente não deve brincar. E o Rossard, quando ele trazia aquelas virtudes que nos levam ao céu, ele falava muito das duas características, das duas virtudes que realmente falam de muito da pessoa cristã. Humildade e mansidão. Como a pessoa lida com as situações, a pessoa é mansa, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, esses 10 dias de clamor eu segui até na igreja do pastor Romero. Foram assim maravilhosos, né, pastor? Eu fui à igreja algumas noites aqui, mas pela diferença do fuso eu ainda podia assistir lá. E foi assim muito importante. Então, que essa reflexão de hoje nos sirva disso, né? Para que tenhamos essa seriedade e que o que nos é apresentado do que realmente é, mas é tudo o relacionamento com Deus, né? É isso aí, a nossa comunhão. Obrigada, pastor Romero. Pode, por favor, pastor, encerrar com uma oração? Sim, sim, com certeza. Oremos. Querido Deus, aqui estamos nós novamente, Senhor. Cada vez que nós dobramos nossos joelhos, cada vez que fechamos nossos olhos, cada vez que te buscamos em oração, nós somos em contato com Deus infinito,
o Deus que para tudo para nos ouvir, porque somos seus filhos. E o Senhor nos ama de uma forma que a gente não consegue nem imaginar. Inclusive, sempre ficamos admirados de ver como o Senhor faz questão de falar com a gente. Como o Senhor quer tanto, o Senhor tem um desejo ardente de conversar com a gente. E o que que a gente pode oferecer ao Senhor? A não ser um coração sujo, um coração corrupto. É só isso que a gente pode oferecer. Mas mesmo assim, o Senhor nos quer. O Senhor faz tanta questão, porque somos teus filhos, porque o Senhor nos ama. E o Senhor pega nesse nosso coração, ó Deus, sujo, o Senhor purifica, o Senhor torna ele bem limpinho, e o Senhor adorna com as tuas verdades, com as tuas palavras. O Senhor vai transformando o nosso coração, cada canto dele, e aí fica um lugar bonito e puro e limpo, e o Espírito Santo vem e habita nesse lugar agora, porque é um lugar de Deus. Então o Senhor faz tanta questão que o Senhor quer morar dentro da gente, o Senhor quer viver a nossa vida o dia todo, dia e noite, o Senhor quer estar com a gente. Como que pode isso, Senhor? O Senhor não precisa da gente, mas o Senhor é assim. O Senhor nos deseja, o Senhor nos ama, e o Senhor quer viver assim todos os dias conosco. Por isso, quando o Senhor pediu para Moisés construir um tabernáculo, falou assim: eu quero habitar com vocês, eu quero estar no meio de vocês. Por isso que teu nome é Emmanuel, Deus conosco. É por isso que Cristo veio a este mundo para morar conosco. E é por isso que ele veio o Espírito Santo para ser essa ligação é, inquebrantável entre o céu e a terra, entre o pecador arrependido e renovado, restaurado, e todo o céu e a santidade de um Deus é que tudo vê. Que bom, Deus, que as nossas orações desse grupo aqui se encontram lá no trono da tua graça. Nós sempre estamos unidos através dessas orações, uns orando pelos outros, e as orações se encontram lá no céu e ficamos todos conectados pelo Espírito, porque estamos todos buscando o mesmo Deus. E aqui estamos, ó Deus, também para nos colocar em tuas mãos, para sermos usados Amém. por ti. Queremos e autorizamos, Senhor Deus, a. O Senhor pode fazer qualquer transformação em nossa vida. O Senhor pode nos usar do jeito que o Senhor quiser, para que nós possamos cumprir os teus propósitos, ó Deus, e sermos testemunhas vivas, que possamos, ó Deus, ser verdadeiros embaixadores, que represente bem o teu reino, que represente bem o teu nome. Ó Deus, que privilégio sermos teus filhos, que grande privilégio. E quando nós oramos, a oração é a chave nas mãos da fé que abre os celeiros dos céus, onde se acham armazenados todos os recursos da onipotência. Imagine só, Senhor, todos os teus recursos à nossa disposição. Por isso que quando estamos contigo não há como nos perdermos. Não há como sermos derrotados, não há como ter medo de nada, pois a vitória está garantida, pois os recursos infinitos da onipotência estão à nossa disposição. Esse é o poder da oração. Esse é o maior poder que existe na Terra, a oração. Então, Deus, que nós possamos constantemente te buscar e que a oração seja a nossa arma, nosso escudo, que a leitura da tua palavra seja o nosso prazer, que a tua palavra seja o tesouro do nosso pensamento e do nosso meditar e do nosso sonhar. Então aceita, Deus, essa nossa oração, pois a fazemos humildemente em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive hoje para todo sempre. Amém. Amém. Amém.